Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia, 4 de abril, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, façam a respiração da vida. Oh, Senhor Jesus. E neste momento, quem está acordado, junto comigo. Vamos lá? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste todos os dias de clamar o nome do Senhor. Amém? Louva-se a Deus. Depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês ler Juízes, capítulos 19 ao 20. João 3, 22 ao 36. Salmo 104, 24 ao 35. E Provérbios 14, 22 ao 24. Leiam com calma, dependendo sempre do Espírito, porque só é através do Espírito que nós podemos, sim, ter as revelações proféticas. E o Senhor vai falar aos nossos corações só através do Espírito. Louvado a Deus. Depois que nós lermos a Bíblia, com certeza, se eu já tenho falado, nem que seja num versículo ao nosso coração, podemos sim continuar no alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. Louva-se a Deus. O volume é um, né? O livro 1. A série é Cristo, o centro conector da obra de Deus. Amém. O título geral é Cristo, o centro da obra de Deus. Escrito pelo nosso querido e amado Pedro Dong, um irmão profeta que Deus tem usado bastante na sua palavra. E que nós, como seu irmão, podemos também juntos cooperar para a edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Louvado seja Deus. E, graças ao Senhor, nós estamos na terceira semana. Hoje é quinta-feira. O título da semana é Prefácio e Saudação do Apóstolo. Louvas a Deus. Esse apóstolo é o Paulo. Louvas a Deus. Leitura bíblica, nós já lemos bastante. É bom nós relermos novamente. Bem pouquinho, aí é que é bom nós relermos. Ler com oração, também já lemos, né? Que é Efésios 3, 7. Que diz para mim vocês, aqui está dizendo, foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim, concedida, ela foi concedida segundo a força operante do seu poder. Portanto, amados irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo aqui estava muito convicto que ele foi escolhido apóstolo não porque era melhor, foi porque Deus quis. Louvado a Deus. E ministro da nova aliança também. Louvado a Deus. Aí aqui ele diz o título, Paulo, o dispensador da graça de Deus. Então, nós já vimos várias vezes, né? Agora, teve até aquele livrinho chamado Dispenseiro, né? Nós éramos dispenseiro de Deus, então, que o irmão vai falar novamente para nós relembrarmos e desfrutar mais e mais ainda do dispensador da graça de Deus, e sermos esses dispensadores. São 6 parágrafos, se não me engano, deixa eu ver aqui, 6 parágrafos, e tem muitas pepitas. Mas vamos começar pelo primeiro, dizendo o seguinte: Paulo era apóstolo designado por Cristo, Jesus por vontade de Deus, tá vendo? Não foi vontade dele mesmo, nem de homens, mas de Deus. Ele se apresentava desta maneira. Ele era zeloso, pois mesmo preso, cuidava das igrejas por meio de cartas. Pois, quando ainda preso em Roma, ele escreveu aos Efésios nesses termos.
Por esta causa, eu sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, era nós. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada, a vós outros. Senhor Jesus, Paulo que se declarava prisioneiro de Cristo. Ó Senhor Jesus, ele não disse que era prisioneiro de Roma, mas de Cristo. Por quê? Nessa época que ele estava preso lá em Roma, né? A palavra dispensação do versículo 2 é oikonomia, que significa o quê? Dispensar, executar o plano de Deus. Deus, ouçam bem essa pequena frasinha aqui, Deus tem uma dispensa grande e repleta de riquezas para suprir ao corpo de Cristo. Então, amados irmãos e amadas irmãs, nós não podemos reclamar nem murmurar, porque Deus tem essa dispensa grande, que está aqui na sua palavra. Agora, tem que eu e vocês se abrir e buscar nessa dispensa as insondáveis riquezas de Cristo. Amém? É como o rio da graça do livro de Efésios, mas para realizar a tarefa de suprir, ele precisa de quê? Dispenseiro, que distribuam suas riquezas conforme a necessidade de seu povo. Então, aqui cabe a cada um de nós essa responsabilidade de ser esse dispensador da graça, esse dispenseiro que leva até as pessoas as insondáveis riquezas de Cristo. Louvado seja Deus. Lembrando sempre que o apóstolo Paulo era um dispenseiro enviado de Cristo Jesus por vontade de Deus para dispensar suas riquezas. Amados irmãos e irmãs, primeiramente ele foi enviado, depois recebeu a revelação de Deus. Lembrando, a revelação divina é necessária porque na dispensa de Deus não há estudos bíblicos, nem doutrinas, nem conhecimentos teóricos, mas o próprio Deus que deseja dispensar-se a igreja por meio do apóstolo. Então, amados irmãos e irmãs, nesta manhã, não percamos mais tempo. Vamos comer mais da palavra de Deus. Assim, o apóstolo não tem conteúdo próprio, mas deve dispensar as revelações recebidas de Deus. Então, nós sabemos que apóstolo é o enviado de Deus. Então, aqui está muito claro que ele não tem um conteúdo próprio. Se ele é enviado de Deus, então o conteúdo está na palavra. Então, ele tem que comer a palavra. Louvado-se a Deus. Vou dar um pulozinho aqui. Só não sei, vou dar um pulozinho aqui no 4. Ele diz assim, 4 diz assim, quando a palavra provém de Deus, ela tem força e opera sua obra com poder. Então, amados irmãos e amadas irmãs, não ficamos mais em dúvida. Quando a palavra provém de Deus, ela vem de Deus, ela tem força e opera para sua obra com poder. Lembrando, o apóstolo Paulo considerava-se o menor de todos os santos, mas recebeu de Deus a graça de pregar aos gentios e o evangelho. Daí isso é da riqueza de Cristo, lá em Efésios, né, 3:8. Dê uma olhadinha lá, gente. Como dispenseiro, ele tinha a responsabilidade de dispensar as riquezas insondáveis de Cristo às pessoas. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Temos que ser esse dispenseiro. Ir às ruas e levar essas riquezas de Cristo para salvar as pessoas, tirá-los do cativo de Satanás e trazer para a hospedaria que é a igreja. Louvado-se a Deus. Por isso, amados irmãos, não percamos mais tempo. Lembrando sempre que essas riquezas têm chegado até nós. Tudo que tem acontecido em nosso meio é porque o Senhor está dispensando sua palavra, sua revelação. E o resultado desse dispensar de Deus é a edificação da igreja, para que, por ela, a vontade de Deus, lembre-se bem disso, de fazer Cristo encabeçar todas as coisas, seja cumprida conforme seu propósito eterno. Então, e vocês podemos cooperar sim com o nosso Senhor, para que ele possa encabeçar todas as coisas, fazendo o quê? Pregando o evangelho do reino. Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. E, amados, tem muitos pontos bons. E aqui diz, por isso o primeiro capítulo de Efésios evidencia que o apóstolo é designado pela vontade de Deus. E o resultado da bênção do Pai, do Filho e do Espírito é a vontade de Deus, sendo que realizada, que é fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Mas sabemos que a criação foi
desconectada de Deus. E por isso ele quer colocar Cristo novamente em primeiro lugar. Aqui já diz tudo. Nossa vida, Cristo tem que ser em primeiro lugar. Não vamos dar ênfase primeiro ao nosso trabalho. Deus diz que a gente tem que trabalhar sim, mas ele não diz que nós temos que dar primeira primazia ao trabalho, não. Nós temos que dar primeiro lugar ao Senhor, como cabeça sobre todas as coisas, amém? Para alcançar esse objetivo, estabeleceu Deus na igreja o quê? Primeiro que apóstolo, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestre. Está em Colossenses, né? Coríntios, aliás, 1 Coríntios 12, 28, parte A. No contexto desse versículo, a igreja é o corpo de Cristo. E em Colossenses, lemos, ele é a cabeça do corpo da igreja. Isso mostra, amados irmãos e irmãs, que por meio da igreja, Cristo encabecerá todas as coisas. Então, eu e vocês precisamos cooperar para que o Senhor possa encabeçar todas as coisas através de Cristo Jesus. E meu ponto na quinta-feira foi o seguinte. Eu escrevi o seguinte: amados, assim como Paulo era um dispensador da graça de Deus, nós também podemos ser esses dispenseiros da graça de Deus. E saímos para as ruas levando suprimentos para que as pessoas sejam o quê? Supridas com a verdade, que é a palavra de Deus. Então, amados irmãos, não se sinta desprezado. Deus bem diz, Deus nos deu uma incumbência aqui na terra de levar a sua palavra a todas as pessoas. Vamos perder a timidez. Vamos se abrir e se doar para que Deus possa, mais e mais, infundir a sua palavra dentro dos nossos corações. Nós possamos sair sem medo de enfrentar o inimigo, porque Deus já vai na frente. Amém? Louvado seja Deus. Tenha todos um bom dia na presença do nosso Senhor. E lembrando, se ganharem algo da palavra, que está muito bom hoje, dispenseiro, da graça de Deus, fale uns para os outros. Passe para as pessoas. Nem que seja um versículo, uma frasezinha. Alguém está precisando desse pequeno versículo e essa pequena frase, para que o Senhor possa ganhar também os vossos corações. Amém? Louvado seja Deus. Jesus é o Senhor. Sim.